Olá, que bom que você está conosco aqui no Júris 360 Lab. Hoje a gente começa a nossa análise do informativo 798 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. As decisões são de 12 de dezembro de 2023. E neste primeiro bloco, a gente vai passar por 5 julgados bem importantes. Vamos começar com um tema assim super delicado na Corte Especial e depois ver algumas decisões relevantes das turmas, né? A ideia é destrinchar o essencial disso tudo de um jeito claro, objetivo. O primeiro caso já é daqueles que mexem com estrutura, sabe? Processo penal. É sobre a validade de uma cláusula em acordo de colaboração premiada, uma cláusula que prevê o início imediato da pena negociada antes mesmo de ter sentença condenatória final. Complicado, né? Bem complicado. E foi a Corte Especial que pegou essa questão. Olha, o ponto central foi reafirmar que a colaboração premiada funciona como um negócio jurídico processual. Hum, um negócio jurídico? Isso. O que dá uma certa flexibilidade, sabe? Permite até o que eles chamaram de sanções premiais atípicas, como essa aí, cumprir a pena negociada que geralmente é mais branda, tipo domiciliar antes da hora. Mas aí fica a pergunta, né? E a presunção de inocência? Não tem condenação ainda. Como fica? Isso não seria, sei lá, problemático? Foi o grande debate, com certeza, mas prevaleceu a visão de que não fere a Constituição, não. A justificativa é que não é o Estado impondo uma prisão-pena tradicional, sabe? É uma condição que o próprio colaborador aceitou voluntariamente como parte do pacote do acordo. Ah, entendi. A lógica é diferente. Exato. É um cenário distinto. E tem mais. Se o colaborador descumprir o acordo, o resultado é a rescisão, talvez uma denúncia. Não é que ele vai ser preso compulsoriamente nos termos daquele acordo que ele quebrou. A decisão, inclusive, citou precedentes do STF que já tinham validado acordos com cumprimento antecipado de medidas. Entendi. Quer dizer, a vontade no acordo pesou bastante. Bom, saindo um pouco da área penal e indo para o direito administrativo, temos o RMS 72.481, lá da Bahia. A primeira turma teve que decidir se uma indenização paga pelo Estado por demorar para conceder uma aposentadoria era verba alimentar para fins de precatório. Isso mesmo. A questão era essa. Entra na fila preferencial de pagamento alimentar ou na fila comum? A primeira turma lembrou que aquela lista de verbas alimentares da Constituição, no artigo 100, parágrafo 1º, é só exemplificativa, não é fechada. Certo. Só que o critério para definir se é alimentar ou não é a finalidade, né? A verba tem que servir para o sustento do credor e da família. E no caso dessa indenização específica, pela demora na aposentadoria, como ficou? Então, a conclusão foi que essa grana não tinha essa função direta de garantir a subsistência. Ela era mais uma reparação por um dano, um ato ilícito da administração que demorou demais. Ah, tá. Uma compensação pelo erro, não um pagamento de salário atrasado, digamos. Exatamente. Por isso foi classificada como verba de natureza comum, não alimentar. O que na prática significa que vai para a fila geral dos precatórios, que, bom, a gente sabe que costuma demorar bem mais, né? Com certeza faz toda a diferença para quem está esperando receber. Bom, agora vamos focar um pouco mais, como a gente combinou, naquele julgado tributário da primeira turma. Ele mexe com o bolso das empresas, né? É sobre dedutibilidade de pagamentos a diretores na base do IRPJ e da CSLL para quem apura pelo lucro real. Pagamentos tipo gratificação ou PLR. Esse é um ponto clássico, sempre volta à tona. A regra geral, claro, é que despesas necessárias para a atividade da empresa podem ser deduzidas do lucro para calcular o imposto. Sim, o princípio da necessidade da despesa. Isso. Só que tem um só que importante. A legislação do imposto de renda, e isso vem lá da Lei 4.506/64, passando por várias outras normas até o regulamento atual, ela proíbe expressamente que se deduza gratificações e participações nos lucros pagas justamente a diretores de empresas. Peraí, então mesmo sendo um pagamento legítimo, como uma PLR que a empresa decidiu pagar para o diretor, ela não pode abater esse valor na hora de calcular o IRPJ e a CSL? Exatamente isso. É uma vedação legal específica para diretores. Esses valores têm que ser adicionados de volta ao lucro líquido para se chegar ao lucro real, que é a base de cálculo do imposto. E a decisão ainda reforçou, sabe? Não importa se o diretor é contratado pela CLT ou se é estatutário.
A lei não faz essa distinção para essa vedação. Mas e o argumento de que o diretor CLT seria como um empregado para fins da lei da PLR, a 10.101? E esse argumento foi levantado, mas não colou. O STJ entendeu que, mesmo o diretor seletista, ele não se equipara totalmente ao empregado comum, falta aquela subordinação clássica. Então, a regra específica lá de imposto de renda, que veda a dedução para diretores, acaba prevalecendo. A empresa pode pagar a PLR para o diretor, claro, mas não pode usar isso para diminuir o imposto a pagar. Entendi. Bem claro o impacto disso no planejamento tributário das empresas. Mudando de turma agora. Vamos para a segunda turma. Outro caso de direito administrativo. O RESP 1882934, de São Paulo. A discussão era se auditor fiscal do trabalho tem direito a passe livre em pedágio de rodovia estadual concedida. E a resposta da segunda turma foi um não. Existia um decreto antigo, 4.552 de 2002, que até previa esse passe livre. Mas o STJ considerou que esse decreto foi além do que podia. Extrapolou o poder de regulamentar. Extrapolou. Por quê? Porque as leis que tratam do assunto, tipo a Lei 10.593 e a própria CLT, garantem o livre acesso desses auditores a empresas de transporte. E isso, segundo a turma, é diferente de ter isenção da tarifa de pedágio. O pedágio remunera o serviço da concessionária na rodovia. Não é a mesma coisa que entrar numa empresa para fiscalizar. Ah, tá. Uma coisa é entrar no estabelecimento fiscalizado, outra é usar a estrada para chegar lá, pagando pelo uso como todo mundo. Exatamente essa a lógica. O STJ achou que estender o conceito de livre acesso à empresa de transporte para incluir isenção de pedágio seria forçar demais a barra. A decisão até sugeriu outras formas, né? Tipo fazer convênios ou simplesmente o órgão público reembolsar o auditor por essa despesa. Faz sentido. E para a gente fechar este bloco, voltamos para a segunda turma. É o aginte no AESP 638541 do Maranhão. Esse trata de processo civil junto com o administrativo. O foco é juros de mora e correção monetária, especificamente em execução contra a Fazenda Pública, que nasceu de um contrato administrativo. Olha, aqui não teve muita novidade, na verdade. A decisão mais reafirmou e aplicou o que já está bem consolidado no tema repetitivo 905 do próprio STJ. Ela basicamente detalhou quais índices usar para juros e para correção em cada período de tempo, antes do Código Civil de 2002, entre o Código e a Lei 11.960 de 2009 e depois dessa lei. E qual foi o ponto principal que eles reforçaram sobre a correção monetária, que sempre dá o que falar? O ponto crucial, que já vem sendo repetido, é que, para corrigir monetariamente a dívida, aquela regra do artigo 1º, F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960, aquela que manda usar os índices da poupança, essa regra não se aplica. Ela foi considerada inconstitucional nesse ponto pelo STF e o STJ segue isso no tema 905. Certo. Então, qual índice usar? O correto é usar o IPCAI. Salvo, claro, se a decisão judicial que está sendo executada, a chamada coisa julgada, já tiver definido um índice diferente. Aí tem que respeitar o que foi decidido antes. Ótimo. Um resumo bem claro desses critérios. E com isso, a gente encerra essa nossa primeira conversa sobre o informativo 798 do STJ aqui no Juris 360 Lab. Passamos por colaboração premiada, natureza de verbas, tributação de diretores, passe livre, juros e correção. Bastante coisa, né? Muito obrigada pela companhia nessa análise. A gente se vê no próximo bloco para continuar explorando as decisões mais recentes do STJ. Olá! Vamos seguir aqui com a nossa análise do informativo 798 do STJ. Isso, continuando do bloco anterior. Temos mais 5 julgados pela frente. O primeiro, RSP 1601788-MG. Certo. Direito civil e bancário na pauta. Exato. A discussão é sobre juros remuneratórios, especificamente na devolução de diferenças de correção de CDBs, né? Coisa do plano verão. Sim, um tema recorrente. A terceira turma decidiu que esses juros, os remuneratórios, só correm até o vencimento do título.
Ah, só até o vencimento? A chave foi a interpretação do título executivo. Falava em cumprimento do contrato. Então o STJ entendeu que, para CDB ou poupança, tanto faz, os juros do contrato param de contar quando o prazo acaba, ou a conta é encerrada. Entendi. O contrato é o limite. Exato. E ainda teve uma questãozinha sobre substituir índice extinto tipo IPC pelo INPC, né? Sim, mencionaram isso. Mencionaram, disseram que trocar o índice para manter o valor da moeda não ofende a coisa julgada. É só uma atualização, basicamente. Ok, interessante esse ponto. Bom, vamos mudar de assunto radicalmente agora. RESP 2.097.812, também de Minas. Esse é bem impactante. Civil, direitos humanos, saúde, tudo junto. É sobre a cobertura de cirurgias para mulheres transexuais, né? Pelos planos de saúde. Isso mesmo. A terceira turma foi clara. Os planos têm que cobrir a cirurgia de transgenitalização e também a plástica mamária com prótese. Desde que tenha indicação médica, claro. Claro, como parte do processo transexualizador. E a fundamentação é bem sólida, sabe? Os procedimentos são reconhecidos pelo CFM, estão no SUS. Ah, já estão no SUS? Sim, ligados à incongruência de gênero, o CID F64.0 ou HC Centro. Estão no rol da ANS também. Embora sem diretrizes específicas para essa utilização, mas estão lá, e não são experimentais. E aquela discussão se a cirurgia mamária seria só estética, como ficou? Então, o tribunal afastou isso. Disse que não é estética nesse contexto. É afirmação de gênero, parte da saúde integral da pessoa. Não é embelezamento. Faz todo sentido. E mais, a recusa indevida pode até gerar dano moral, né? Porque agrava o sofrimento da paciente. Está na linha da própria lei dos planos, a 9.656. E importante essa decisão. Seguindo agora para processo civil. RESP 1.931.620 de São Paulo. Esse trata da responsabilidade do exequente. Sabe, quando a execução é extinta no final, E aí, quem paga a conta dos prejuízos? o exequente. E a responsabilidade objetiva, segundo a quarta turma. Aplicaram o artigo 776 do CPC novo. Objetiva significa que não precisa provar culpa. Exatamente. Não interessa se o exequente agiu com culpa ou não. Se a execução foi extinta, ele responde pelos danos que causou o executado. É a teoria do risco da execução. Quem executa assume esse risco. Mesmo que a execução fosse de um título extrajudicial ou cumprimento de sentença? Sim, vale para os dois casos. Cumprimento provisório ou definitivo, também. No caso específico que eles julgaram, o executado gastou com carta de fiança para garantir o juízo, né? Certo. Como a execução caiu depois, por falta de requisito do título, o STJ disse: esse custo da fiança é prejuízo e o exequente tem que ressarcir. Uma proteção importante para o executado, sem dúvida. Mudando para a esfera penal agora. HC 826977, São Paulo. Habeas corpus. A discussão é sobre prescrição. Mais especificamente, se decisão do STJ em recurso especial ou extraordinário contra acórdão que confirma a pronúncia, interrompe a prescrição. E a resposta da quinta turma foi? Foi não interrompe. A interrupção da prescrição, aquela do artigo 117, inciso 3 do Código Penal, acontece com a decisão confirmatória da pronúncia, mas a das instâncias ordinárias. Ou seja, primeira e segunda instância. Isso. Porque é ali que se analisa, mesmo que perfunctoriamente, a viabilidade da acusação, né? Onde se forma minimamente a culpa. Uma decisão do STJ que só mantém o que o TJ já decidiu não é um novo marco interruptivo. Ah, entendi. Mas e se o STJ, por exemplo, derrubasse a decisão do TJ que tinha reformado a pronúncia? Se ele restabelecesse a pronúncia? Aí sim. Se o STJ restabelecesse uma pronúncia que foi derrubada, a história seria outra. Mas só confirmar o que já estava confirmado? Não. A lógica é que esses recursos superiores não têm efeito suspensivo automático e as causas de interrupção da prescrição devem ser interpretadas restritivamente. Tem até um HC do Supremo nesse sentido, focando nas instâncias ordinárias. Ficou bem claro. Para fechar este bloco, o último julgado. AGRG, no RESP 10.060-059-MG. Também da quinta turma, penal. A questão aqui é a compatibilidade entre perder o cargo público e ter a pena de prisão substituída por restritiva de direitos. Pode as duas coisas acontecerem juntas? Pode sim. Foi o que o STJ decidiu.
A perda do cargo é um efeito secundário da condenação. Está lá no artigo 92, inciso 1 do Código Penal. É de natureza administrativa. E precisa do que para acontecer? Precisa que os requisitos legais estejam presentes, né? Tipo, pena maior que 1 ano em crime com abuso de poder ou violação de dever funcional, ou maior que 4 anos nos outros casos. E precisa de fundamentação na sentença, claro. E o fato da pena principal ser substituída não impede? Não impede. São coisas diferentes. Uma é a pena principal. A outra é um efeito extrapenal da condenação. Não há incompatibilidade legal ou na jurisprudência. No caso concreto, era uma oficial de justiça condenada por falsidade ideológica. Certo. Pena maior que 1 ano, violação clara de dever do cargo, então mesmo substituindo a pena de prisão, a perda do cargo foi mantida. Interessante essa separação dos efeitos. Bom, cobrimos bastante coisa de novo. Bastante mesmo. Julgados bem variados. Ficamos por aqui neste bloco então. Nos veremos no próximo bloco. Se estiver curtindo, deixe o like e inscreva-se no canal. Olá, apontamos aqui para o nosso último bloco de análise do informativo 798 do STJ. E isso continuando nossa conversa anterior. Vamos fechar agora com os 3 destaques finais dessa edição. Temos um caso interessante sobre domicílio em galpão comercial. Depois uma discussão bem profunda sobre revisão criminal, né? Prova contra a evidência. Exato. E para finalizar, uma afetação de tema importante em direito tributário. Então, são temas bem diferentes, mas todos com relevância prática, né? Com certeza. Mostram bem como o STJ lida com pontos sensíveis da lei. Vamos lá então. Primeiro caso, 6ª turma. Agravo regimental no habeas corpus 845.545, de São Paulo. O assunto aqui é aquela garantia constitucional, né? Inviolabilidade de domicílio. Pois é, mas aplicado a um contexto diferente. Um galpão comercial que aparentemente era usado para tráfico. E a dúvida é essa, esse galpão tem a mesma proteção de uma casa, de uma residência? Qual foi a resposta do STJ? Olha, foi bem direta. O destaque diz assim: galpão para atividade comercial não entra no conceito de domicílio. Nem por extensão. Nem por extensão. O tribunal disse que a proteção lá do artigo 5º, inciso XI da Constituição, sabe, aquela do domicílio, Sim, a clássica. ela não se aplica da mesma forma para um estabelecimento comercial aberto ao público. Entendi. Eles até citaram o tema 280 do Supremo e um HC do próprio STJ, o 598051, que falam da necessidade de fundadas razões para entrar sem mandado, mas... Mas o ponto aqui foi outro. Exato. O ponto decisivo foi a natureza do imóvel. Não era casa, era comércio. E parece que os detalhes do caso concreto ajudaram nessa linha, né? Ajudaram. A polícia já vinha monitorando, né? Fizeram vigilância por uns dias. Viram movimentação estranha. Isso, movimentação atípica. E tem um detalhe importante. Lá na delegacia, o acusado, já com o advogado do lado, ele teria consentido com a entrada dos policiais no galpão. E confessou. Ah, então ele não alegou invasão na hora. Pelo que consta, não. Não falou de invasão, nem de excesso policial naquele momento. E o STJ até citou outro precedente parecido, né? Um AGRG no HC 704-252. Citou sim, vai na mesma linha. Então, considerando a natureza comercial e principalmente esse consentimento lá na delegacia... Que a gente presume que foi informado, né? Com o advogado presente. Exatamente. O STJ entendeu que a entrada foi legal. E as provas válidas. Faz sentido. A distinção entre o privado da casa e o comercial acessível é o ponto-chave. É a chave aqui. Beleza. Mudando de assunto, mas ainda na 6ª turma, vamos para o processo penal. Certo. Recurso especial 2042-215, de Pernambuco. Agora é revisão criminal. Isso, com base no artigo 621, inciso I, do CPP, condenação contrária à evidência dos autos. Um tema sempre delicado, né? Mexer com coisa julgada. Muito delicado. E o destaque aqui, olha, traz uma orientação bem interessante sobre como o juiz deve valorar a prova. O que ele diz? O STJ basicamente falou que existe uma ordem lógica para analisar a prova, sabe? Primeiro, ver se a hipótese da acusação faz algum sentido, se é plausível. Ok. Depois, o juiz tem que tentar ativamente derrubar essa hipótese, falsear. Tipo, procurar furos na acusação. Exatamente. E só então comparar com as hipóteses da defesa. Não pode pular etapas ou inverter isso, senão... Você não inverte o ônus da prova indevidamente. Isso. E mais, o julgado fala da importância de olhar para o contexto social, cultural e a tal da confiabilidade epistêmica dos testemunhos. Confiabilidade epistêmica.
O que seria isso de forma mais simples? É basicamente analisar o quão confiável é aquela prova, aquela testemunha, considerar todo o cenário. Tipo, a testemunha tinha motivo para mentir, a memória dela pode estar falhando. Perfeito. O contexto influencia a percepção dela. É uma análise mais profunda da qualidade da informação, sabe? Entendi. E foi aí que a decisão original, a que foi revisada, parece ter escorregado, né? Pelo visto, sim. O tribunal na revisão criminal apontou que o juiz, lá do início, ignorou um contexto importante de rivalidade étnico-territorial entre grupos indígenas. Nossa, Também não foi atrás para ver se as testemunhas de acusação tinham algum motivo escuso, porque elas eram, tipo, desafetos do réu. complicado. E, por outro lado, simplesmente jogou fora provas da defesa. Tinha uma retratação, tinha um álibi. E ele preferiu os testemunhos de acusação que eram frágeis. Isso, que foram considerados frágeis na revisão. O STJ chama essa reanálise na revisão de metavaloração. É como se fosse uma auditoria da valoração da prova feita antes. Buscando erros de lógica, falhas na análise da credibilidade. Essas falhas epistêmicas que a gente falou. E aí reforça o padrão, né? No processo penal, a dúvida razoável beneficia o réu. Indúbio pro réu. Exato. Se a acusação não está firme nas provas, a defesa não tem que provar inocência. E no caso concreto, a conclusão foi: Que a condenação foi mesmo contrária à evidência dos autos. E aí, absolvição via revisão criminal. um julgado forte sobre a responsabilidade na análise da prova. Bom, para fechar o informativo 798, vamos para uma afetação de tema. Agora na primeira sessão, né? Direito tributário. Isso. 3 recursos especiais selecionados do Rio Grande do Sul, Ceará e Paraná para julgamento como repetitivo. É o tema 1224. E a controvérsia aqui é bem específica, mas mexe com muita gente. Qual é a questão? É saber se dá para deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, Sim. aqueles valores que os participantes pagaram como contribuições extraordinárias para entidades fechadas de previdência complementar. Ah, aquelas contribuições para cobrir rombos, déficits nos planos? Exatamente essas. Aquelas contribuições a mais que o pessoal teve que pagar. A dúvida é: isso abate do imposto de renda ou não? E a legislação envolvida é a LC 109/2001, as leis do IR 925095, 953297. Correto. A decisão do STJ nesse tema 1224 vai ser super importante para dar segurança jurídica. Imagino, afeta direto o bolso de milhares de participantes desses fundos, né? Com certeza. É uma questão de equilibrar a saúde dos fundos de pensão com a capacidade de pagar imposto dos participantes. Esse vai ser o ponto. Uma questão bem relevante mesmo. Bom, e com essa afetação, a gente encerra a nossa análise do informativo 798 do STJ. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui no canal Juris 360 Lab. E fica o convite, né? Se você gostou, se o conteúdo ajudou, se inscreve no canal, deixa um like pra gente, ajuda muito a continuar o projeto. É isso aí. Até a próxima análise, pessoal.